Certo dia eu estava conversando com um jovem pescador. Minhas incertezas e curiosidades não se limitavam apenas a Jocasta. Também incluíam os habitantes e visitantes da pousada. Mesmo que o jovem pescador tentasse esconder sua cabeça sob o chapéu, ao coçar o couro cabeludo, pude ver claramente o grande ferimento em sua nuca. A questão permanecia. Por que eles tinham esses ferimentos? O senhor Guilherme com queimaduras e agora o jovem pescador com uma lesão na cabeça. Agradeci pelo conselho e subi para o meu quarto, percebendo a tensão em cada conversa. Eu era um estranho, como uma das irmãs mencionou, mas havia algo no ar. Um mistério tão profundo quanto o de Jocasta, que só se tornaria mais intrigante. Ao entrar no quarto, tranquei a porta e coloquei a chave na cômoda ao lado da cama. Antes que eu pudesse fazer minha oração, ouvi gritos. Permaneci imóvel na cama, paralisado, questionando por que ninguém na pousada estava se movendo. Era incompreensível que apenas eu estivesse ouvindo os pedidos de socorro. Mesmo apavorado, aproximei-me da enorme janela de madeira que dava para uma pequena sacada. Abri uma pequena fresta, mas o que vi foi surpreendente. Olhei para a rua e não havia nada. Nenhum sinal de vida. A rua estava deserta, com apenas o som dos galhos das árvores e as folhas sendo arrastadas pelo barro vermelho. Como isso era possível? E os gritos? E a pessoa em perigo? Era uma cena aterradora, absolutamente vazia. Fechei a janela e retornei à cama perplexo. Não era nada. Estou apenas impressionado com tudo isso, é só isso. Não estou ficando louco. É meu primeiro dia aqui. Tantas coisas estranhas já estão acontecendo. Preciso apenas de uma boa noite de sono. No entanto, ao deitar-me, o sono não veio. Em vez disso, só experimentei medo e terror. Assim que encostei a cabeça no travesseiro, os gritos retornaram, intensos e ininterruptos. Era inútil. Eu me levantava, abria a janela, mas não havia nada lá fora. Foi uma experiência horrível, um misto de sonho e realidade que enchia o quarto, sempre acompanhado pelos gritos, cada vez mais altos. Às vezes, parecia ouvir o lamento de Jocasta, mas minha corrida até a janela só resultava em frustração e dúvida. Eu queria vê-la, sim, queria conhecê-la, mas tudo o que consegui foi frustração e perplexidade. Meus olhos estavam pesados, meu corpo dormente, e o canto do galo indicava que o dia estava amanhecendo. Com a luz do dia, fui até a janela, esperando finalmente ver algum sinal de vida no vilarejo. No entanto, para minha surpresa, não havia ninguém. Mais uma vez, vi apenas as folhas sendo levadas pelo vento. Desço para o café da manhã em busca de respostas. No entanto, na mesa, só encontro as irmãs e o senhor Miguel Macedo. Perguntei pelos outros, mas recebi apenas um silêncio como resposta. Sabia que o senhor Miguel Macedo não gostava de conversas à mesa, mas aquela situação estava além do estranho. Optei por não pressionar, tomando meu café em silêncio enquanto o ambiente ao redor da mesa era carregado por um silêncio mórbido. Estava decidido a desvendar o mistério. Não podia me deixar abater pelo medo. Era meu dever fazer esse trabalho. Estava preparado para isso. Sem dizer uma palavra, levantei-me e dirigi-me à porta da pousada. No entanto, ninguém disse nada. Notei que as carrancas não estavam mais na entrada, mas pensei que talvez o senhor Miguel Macedo tivesse feito algumas modificações. A rua continuava deserta, com o barro vermelho cobrindo tudo. Peguei o caminho à direita, mas mesmo a uns 200 metros da pousada, as casinhas estavam igualmente desertas, uma ao lado da outra. As casas estavam ali, mas todas com portas e janelas fechadas. Apesar do vento e do frio, algo chamava a atenção. Por que não ouvia latidos de cachorros ou miados de gatos? Não se tratava de uma cidade abandonada. Eu havia interagido com pessoas, compartilhado refeições com elas, e eu não estava enlouquecendo. Ao dobrar a esquina, deparei-me com uma pequena mercearia. Ufa! A visão acalmou meu coração, pois ali estavam pessoas de verdade. Caminhei rapidamente,
ansioso por uma oportunidade de obter informações sobre a lenda de Jocasta. Ao entrar, deparei-me com 2 homens e o dono do estabelecimento, que me observou de cima a baixo por trás do balcão antes de me cumprimentar. "Bom dia, meu rapaz. O que deseja?" Inventei um pedido de cigarros, embora ele tenha percebido que eu não fumava, tornando meu pedido sem sentido. "Cigarros?" questionou ele. Para minha sorte, o dono da mercearia pareceu gostar de mim. Apesar dos olhares hostis dos outros clientes, ele os repreendeu e cobrou pelas garrafas de cachaça e fumos de rolo que estavam com eles. Os homens saíram em protesto, enquanto o tal Brandão perguntou novamente o que eu queria. Decidi não mentir mais e contei que era jornalista, ali para coletar histórias sobre a lenda de Jocasta. Ele me olhou com desconfiança e, ao dar um passo para trás, acabei derrubando um abajur de porcelana no chão. Fiquei rapidamente desculpando-me, mas quando olhei para cima, Brandão não estava mais lá. Para minha surpresa, eu ainda estava na mercearia, mas não havia mais ninguém. Esfreguei os olhos para ter certeza de que minha visão não estava me enganando. Mas não. O senhor que estava lá momentos antes tinha desaparecido como por magia. Até o abajur que eu derrubara não estava mais no chão. O estabelecimento parecia ter voltado no tempo, com a caixa registradora antiga e um tapete de palha na entrada. Apesar da confusão, comecei a ouvir os gritos de terror da noite anterior. Pessoas clamando por socorro. Eu podia ouvir, mas não podia ver, o que me deixava a salvo dos ataques de Jocasta. Após a algazarra, veio o silêncio anunciado. Estava completamente perdido e desesperado. O que tudo aquilo significava? Minha visão parecia trair-me a cada momento, minha mente brincava com a razão. Finalmente, chegou o momento esperado. Mesmo que fosse uma loucura. Era a hora de finalmente ver a figura por trás da lenda que aterrorizava o vilarejo. Ouvi ruídos que pareciam grunhidos de porcos em um chiqueiro. Passos se aproximavam. Corri para a prateleira mais próxima da janela, ansioso para ver a face deste ser lendário. Mas quando parecia que Jocasta se revelaria, nada aconteceu. Mais uma vez, o que se mostrou através da janela foi apenas o vento, levando as folhas. Sai de trás da prateleira e então levei outro susto. "O que está fazendo aqui, rapaz? Está tudo bem?" perguntou Brandão. Ele tinha desaparecido como por encanto e agora, do mesmo modo, reaparecia diante de mim, enquanto a mercearia voltava a ser exatamente como estava quando entrei. "Onde o senhor estava?" "O quê? Rapaz, você não me pediu uma barra de sabão? Fui lá no depósito pegar, demorei 2 minutos. Do jeito que me olha, parece que faz 1 ano. Será que eu estava enlouquecendo? Era a única coisa que conseguia pensar naquele momento. Meio sem jeito, paguei pela barra de sabão, que sequer lembrava de ter pedido, e saí dali. Tudo parecia extremamente estranho. Eu perambulava pelo vilarejo sem encontrar uma alma viva. Mas estranhamente não sentia medo. Absolutamente nenhum medo. Naquele instante, comecei a pensar que a tal lenda fosse apenas um mito. Que absurdo! Se fosse apenas uma lenda, o que foi tudo aquilo que vi dentro da mercearia? E os sons que ouvi na noite passada? Não. Recuso-me a acreditar que tudo isso seja apenas uma lenda. Mesmo que eu tentasse convencer a mim mesmo de que tudo aquilo fosse fruto da minha imaginação, não conseguia entender por que todos falavam sobre Jocasta, inclusive meu próprio pai. Tinha que haver algo de verdade nisso. A caminho da pousada, decidi pegar uma rua diferente e deparei-me com uma casa em ruínas, destruída por um incêndio violento. O cheiro de madeira queimada ainda pairava no ar. Ao chegar à pousada, nem me surpreendi com o retorno das carrancas à porta e a mudança de cor do local. Lá estava o Sr. Miguel Macedo, que me fez a pergunta mais estranha do mundo. "Bom dia, rapaz. Meu nome é Miguel Macedo." Não permite que ele terminasse aquela fala bizarra. Como assim? Ele não sabia quem eu era. Ele não se lembrava. Ou estava apenas brincando comigo.
Que tipo de brincadeira sem graça é essa, senhor Miguel? Sou eu, Arnaldo Freire, já esqueceu? Este é o relato do jornalista Arnaldo Freire. Uma caderneta com 127 páginas foi encontrada na antiga e abandonada cidade de Airão Velho. O mistério persiste. Ninguém jamais ouviu falar em Atarranco, muito menos em Jocasta. Seria um mundo paralelo, tudo o que o jornalista Arnaldo Freire escreveu. Da minha janela, observei uma mulher usando um vestido azul claro, conduzindo uma criança pela chuva. Notei que suas vestes eram distintas, mas não dei muita importância. A chuva intensificou e, para minha surpresa, ao olhar novamente para a mesma esquina, lá estava a mulher com o menino, que claramente era seu filho. Ela balançava a cabeça em sinal de negação, com uma expressão de pavor. A mulher parecia imponente, desprovida de qualquer traço feminino, lembrando-me das mulheres trabalhadoras da Idade Média. Recordando ter visto aquela mulher e a criança antes, percebi que fora exatamente no dia 26 do mês anterior, o aniversário do meu tio Eusébio. Decidi descer e abrir a porta que dava para a calçada, mas apenas uma fresta querendo ver o rosto da mulher. Ela se aproximava na direção oposta, então não havia ainda. No entanto, ela percebeu minha presença e por um instante, houve um clarão e eu caí. Após alguns segundos, abri os olhos e meu coração quase parou. Não estava mais em frente ao açougue da minha família. Em vez disso, vi casas de madeira e uma rua de terra. O céu estava estrelado a ponto de a lua parecer estar ao alcance das mãos. A mulher e seu filho haviam desaparecido. Tentei manter a calma, mas o silêncio ao meu redor era anormal. Parecia estar em um vácuo no universo. Pensei que talvez fosse um sonho e, agindo impulsivamente, decidi explorar. Antes de chegar à esquina, percebi que não estava sozinho. Um homem se aproximava, andando de maneira desordenada. Ele passou por mim como se eu não estivesse ali, mesmo quando o chamei alto. Ele não me notou. Parecia que eu era invisível. Peguei um jornal amassado no chão e, ao verificar a data, meu coração se encheu de pavor. Estava datado de 1921. Como isso era possível? Eu vivia em 1962. Como poderia ter voltado 41 anos no passado? Não podia acreditar no que estava acontecendo. Corri para dentro de um galpão, começando a considerar que estava em um lugar hostil. Me escondi em um canto, cobrindo-me com papelão. Achava que ninguém poderia me encontrar, mas estava enganado. Uma senhora abriu as portas do galpão e se aproximou. Seu andar era tão descompassado quanto o do homem anterior. Ela me chamou pelo nome com uma voz apavorante, dizendo que eu não pertencia àquele lugar. Fiquei parado, escondido atrás do papelão, mas ela se aproximava cada vez mais, me chamando com mais intensidade. Finalmente, parou na minha frente. Nunca senti tanto medo. Estava imóvel, podendo ouvir e sentir sua respiração, que parecia a de um animal. Eu estava paralisado. Não sabia como era seu rosto, e pensei que não representasse perigo. Baixei a guarda, e ao fazer isso, me deparei com a visão do inferno. A mulher tinha o rosto pálido, olhos fundos e negros, e um cabelo tão vasto que se misturava com o chão. Seu corpo estava cheio de feridas. Antes que eu pudesse reagir, ela afirmou que todos possuíam seu lado sombrio, repleto de ódio e rancor, e que sua aparência horrenda representava os sentimentos de cada coração humano, inclusive o meu. De alguma forma, ela conseguiu me mostrar meu lado sombrio, e juro, era ainda mais terrível do que a mulher diante de mim. Pedi a ela que tirasse aquilo da minha mente, mas ela apenas riu, suas gargalhadas ecoando ao meu redor. Sentia-me impotente, como se estivesse nas mãos de uma força maligna que podia enxergar meu medo. Naquele momento, só queria que aquilo acabasse. Ela se levantou e foi em direção à porta, insistindo para que eu fosse embora. Disse que aquele não era o meu lugar. Demorei a abrir os olhos, esperando que fosse apenas um pesadelo terrível. Mas quando finalmente abri, a terrível realidade se impôs.
Não era um pesadelo. Eu estava vivendo aquela horrenda experiência. Me levantei, inundado de ódio. Não conseguia entender por que estava passando por aquilo. Meu coração estava endurecido, meu rosto contorcido pelo ódio. Não merecia passar por tamanho sofrimento. Dirigi-me à porta, esperando que, mesmo naquele mundo paralelo, eu pudesse voltar para minha antiga realidade. Entretanto, ao abrir a porta, vi algo tão bizarro que, embora chocado, permaneci firme. Não havia mais rua do lado de fora. Tudo havia mudado. Uma continuação do galpão se estendia diante de mim, claramente futurista, sem portas nem janelas. No final do galpão, havia uma escada que levava ao andar superior e outra que descia ao subsolo. Optei por subir, achando que era a melhor escolha. Iniciei minha subida, enfrentando 32 lances de escada até chegar ao último. Minhas pernas estavam trêmulas, mal conseguia senti-las. No final do último patamar, havia uma porta verde com inscrições. Bem-vindo a Taured. Ao abrir a porta, não senti medo, mas sim uma profunda incerteza. A sensação de pesadelo retornou com intensidade. Era um vasto e infinito vazio, sem nada à direita, à esquerda, acima ou abaixo, apenas uma página em branco. Olhei para trás, pensando em descer as escadas e retornar ao ponto de partida, mas a porta havia desaparecido. De repente, senti um toque no meu ombro e, ao abrir os olhos, vi o homem alto. Ao ver meu rosto, ele pareceu surpreso e questionou por que eu estava ali. Eu sabia que não era o meu lugar, mas não tinha escolha. O homem mais baixo tentou acalmar meu coração, assegurando que nada de mal me aconteceria. Disseram-me que não eram humanos, nem alienígenas, mas uma forma evoluída, da Era de Ouro, 2 existências após o Homo sapiens sapiens. Eles compartilharam detalhes fascinantes sobre as eras que precederam a nossa, incluindo raças como os oníricos, nefilins, 80, reptilianos, Balakmun, atlantes, humanos, Zord e eles próprios, os ourivis. Afirmaram que ainda haveria uma existência na massa do universo, antes de o tempo se comprimir novamente e retornar ao imenso nada inicial, 448 bilhões de anos atrás. Perguntei como eles podiam viver em um vazio tão vasto, e eles explicaram que não viviam em lugar algum. Existiam dentro de sua própria realidade e só se materializavam quando necessário. Adquiri um conhecimento incrível em pouco tempo, mas quando pedi ajuda para voltar à minha realidade, o pequeno homem enfatizou que não podiam interferir na roda da vida humana. Eu teria que encontrar o caminho de volta sozinho. O homem alto tentou ajudar, mencionando uma força motriz que envolvia tudo e que só ela poderia me guiar. A palavra Deus surgiu em minha mente, mas percebi que, para eles, Deus já não era a maior força. Eles mostraram um holograma da Terra, revelando um futuro sombrio para a humanidade, pior do que qualquer filme de terror que pudéssemos imaginar. Não me deram uma data específica, mas indicaram que isso aconteceria muito após o meu tempo de vida. Agora eu me encontrava no meio de um imenso nada, tingido de branco, um vazio absoluto. Fiquei parado por cerca de 10 minutos, considerando que talvez fosse o fim. Talvez eu tivesse morrido e não percebido. Este lugar, que eu imaginava ser o céu, chamava-se Taured. À distância, vislumbrei um pequeno ponto preto que se aproximava. Não havia alternativa senão esperar. O ponto cresceu gradualmente, revelando-se como 2 homens vestidos de branco. Um deles era extraordinariamente alto, com mais de 2 metros, enquanto o outro era pequeno, quase um anão. Sem ter escolha, permaneci ali, observando. No entanto, os 2 homens pareciam se aproximar infinitamente devagar. Comecei a questionar minha sanidade, pois embora eu pudesse vê-los se aproximando, nunca chegavam perto. Era como se fosse uma ilusão. Decidi fechar os olhos, prendendo a respiração na esperança de que, ao morrer, tudo acabasse. Em seguida, os 2 tocaram meu ombro e desapareceram, deixando apenas a porta pela qual eu havia entrado em Taured. Abri a porta e desci de volta ao galpão, meu coração batendo forte.
Caminhei pelo galpão que não existia na minha rua. Sentia medo de passar pela grande porta e reiniciar tudo. Não consigo esquecer o passo que me fez retornar à minha realidade, ao meu tempo. Olhei para trás e no lugar da porta do galpão havia a árvore da esquina, como sempre esteve lá. Voltei para casa, sentindo uma mistura de medo e alívio. Isso aconteceu exatamente há 19 dias. Não foi um sonho. Foi real. Foi a experiência mais impactante da minha vida.